A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Minha palavra hoje será pequena, não será muito larga, embora nós tenhamos prazer de dar muito mais do que vocês merecem e nosso coração está sempre pronto a dialogar mais a respeito da palavra de Deus. Mas hoje eu queria, em respeito a esse grande jejum que nós vamos ter amanhã, eu queria mostrar alguns detalhes que o povo de Deus desconhece na sua maioria absoluta. Gostaria de poder saudar todos vocês, mas eu gostaria mesmo de ir direto ao assunto, porque o assunto é muito sério. Amém? Queria que vocês recebessem a minha saudação de forma coletiva e vamos diretamente ao estudo em si. Ok? Queria que vocês vissem comigo, né, a respeito do jejum, Isaías capítulo 58. Esse é o texto, capítulo 58 aí na sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 58. Enquanto vocês estão procurando aí, deixe-me fazer algo que é importante. Um momentinho só. Esse é um assunto muito importante. Get close to the words of the prophets. Um assunto muito importante, muitíssimo importante. Mais uma vez, antes de nós começarmos, hoje eu não vou poder saudar todos vocês como eu faço geralmente em todas as nossas classes. Quero ir diretamente ao assunto, Isaías capítulo 58. Creio que todos já têm aí uma Bíblia. Já tem uma Bíblia, e nessa Bíblia vocês podem então nos acompanhar. Isaías capítulo 58. Estou com a Bíblia, Santa Bíblia, estou com a Bíblia Bereana comigo e estou com a Bíblia Alfa. A Bíblia Alfa estão comigo. São 6 Bíblias que eu fiz, 8 no total, 2 estão no prelo, esperando uma bênção de Deus para que nós possamos publicá-la. Orem por nós, nos ajudem em oração. Obrigado por fazer parte do grupo Projeto 99. Hoje eu termino a primeira revista, daqui a pouco eu terminar esta classe, estarei terminando a revista teológica, número 2. E vocês que fazem parte do grupo 99 vão receber gratuitamente aí no seu e-mail, ou você vai poder baixar lá na sua conta. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, por essas semanas todas juntos, estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, domingo pela manhã, eu vou estar dando a classe, fazendo a diferença entre 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Vamos falar sobre os que vão ressuscitar antes do arrebatamento e os que vão ressuscitar antes da volta do Senhor Jesus Cristo. As 2 ressurreições nos 2 pontos, e muitas pessoas desconhecem. Eu fiquei pensando sobre isso esta noite, amanheci, orei, pedi a Deus para me dar esse privilégio de poder ministrar esta classe. E amanhã, pela manhã, domingo, estarei fazendo esta live ao vivo, em nome de Jesus. Hoje, somente isso, Isaías 58. Versículo 1. Clama em alta voz, levanta a tua voz como uma trombeta
e declara ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Sim, eles me buscam cada dia, se deleitam em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica a justiça e não abandona o mandamento de Deus. Eles me pedem preceitos justos e alegam ter prazer em achegar-se a Deus. Versículo 3. Então eles perguntam: por que jejuamos se tu não vês? Por que afligimos nossa alma se tu não te importas? Então eles queriam uma resposta de Deus, que é a mesma pergunta que a maioria de nós faz. A maioria de nós faz essa pergunta. Qual é a pergunta? Olha aí, a mesma pergunta. Por que jejuamos se tu não vês? Eu jejuei e o senhor não viu. Aqui, ó. Está abrindo aqui, ó. Jejum e o senhor não vê. Primeira pergunta. Eles falam assim, em forma, claro, estão questionando, é uma pergunta. Aí depois ele diz assim: por que afligimos nossa alma se tu não te importas? O que eles falam? A alma, mas não te importas. Que é a pergunta que estão fazendo. Aí ele diz: vou dar uma resposta para vocês a respeito disso. Eu vou responder para vocês por que isso acontece. Essa é uma pergunta que a pessoa faz. Quantos jejuns que você já fez na sua vida? E quase todos, ou todos desses jejuns, não tiveram resposta. Amanhã nós vamos fazer um jejum. Mas eu gostaria de cooperar com esse jejum, se vocês pudessem compartilhar esta palavra para que todos pudessem receber o verdadeiro entendimento a respeito do jejum, porque não adianta só deixar de comer se você não meditar na palavra, se não tomar um tempo de oração, se não tomar um tempo de meditação, e se não tomar um tempo de arrependimento, se não tomar um tempo de pedir perdão. Por quê? A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 21, diz que quando um morto era encontrado na encruzilhada de uma cidade e não se soubessem, isto é, se investigassem e não se achassem a um culpado, a quem fez aquilo, então aquele evento que aconteceu ali, aquele crime, ele era dividido por todas as cidades ao redor do morto. Isso quer dizer o seguinte: mesmo o justo que não cometeu o crime, mesmo o ímpio que não cometeu aquele crime, toda a cidade fica debaixo da culpabilidade, porque a polícia, os investigadores, não fizeram caso para encontrar o autor daquele crime. Deuteronômio, capítulo 21, verso 1 em diante, até o verso 5 e 6, até que os juízes, os sacerdotes e os líderes das comunidades se reunissem e viessem até Deus e orassem no monte e pedissem perdão a Deus por aquele pecado que foi encontrado ali. E lançasse aquele pecado sobre aquele sacrifício que foi feito ali, que é o tipo do sacrifício de Cristo. Então, o que falta em Belém do Pará, que falta no Rio de Janeiro, que falta em Salvador, que falta em Recife, que falta em São Paulo, que falta nessas grandes e pequenas cidades do Brasil, que falta em Cuiabá, que falta nas grandes cidades do Brasil, como Curitiba, Porto Alegre, que os crimes são cometidos e não são resolvidos. A polícia não se importa em resolver. A cidade não exige que se resolva, a não ser quando for algumas pessoas que fazem parte da política de algum modo, de alguma comunidade que tem algum significado. Então eles exigem isso, mas ainda exigindo, a polícia e nem o Ministério Público e nem as autoridades sacerdotais, nem as autoridades eclesiásticas exigem que se ache o culpado, que se resolva uma situação. Então, o que vai acontecendo? Toda a nação vai recebendo a culpabilidade pouco a pouco, de tal maneira que cada brasileiro tem nas costas
a culpa de milhares e milhares de crimes. Por isso a nação não avança, a nação não avança, embora seja a nação mais rica do mundo em vários aspectos. É uma nação alegre, uma nação que tem muitas coisas que as demais nações não têm, mas é uma nação culpada de crimes, incluindo o presidente da República, incluindo o vice-presidente da República, incluindo todo o Exército, as Forças Armadas, incluindo todos os pastores, sacerdotes, incluindo todos os líderes, incluindo todos os membros de todas as igrejas, e todo e qualquer cidadão brasileiro, pobre ou rico, ou de qualquer tipo de classe. Nós temos nas nossas costas milhares e milhares e milhares de crimes para serem solucionados. E esses crimes são jogados na nossa conta do ponto de vista social. Porque o pecado não é considerado somente do ponto de vista individual. O pecado é também considerado do ponto de vista social. A inflação é um pecado social. Os crimes não resolvidos se tornam um crime nacional, se tornam um crime lançados nas costas de cada cidadão brasileiro. Então, cada cidadão brasileiro, quando um crime não é resolvido, cada cidadão brasileiro, diante de Deus, é culpado, dependendo da cidade onde ele vive. E isso pouca gente vai te ensinar. E quando eles te ensinarem isso, eles vão te ensinar dizendo que isso que eu estou lhes falando é uma heresia, como muitos, por inveja, porque não faz o que eu faço, por situações diversas, porque simplesmente olham para a cara da gente e não gostam da gente e passam a se tornar inimigos da gente sem conhecer a gente. Isso não me importa. Como um profeta de Deus agora, eu me levanto para compartilhar com vocês aquilo que a Bíblia fala a respeito do jejum. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, falando do pecado individual e do pecado nacional ou social, eu passo agora para esse detalhe, que é a pergunta que eles fazem. Nós jejuamos, mas o Senhor não vê. Nós jejuamos, mas o Senhor não vê. Nós afligimos a nossa alma, mas o Senhor não se importa. Aí ele responde, ele deseja responder. Qual é a resposta que Deus quer dar para o Brasil amanhã? Qual é a resposta que Deus quer dar para o Brasil amanhã? Qual é a resposta, senhor presidente Bolsonaro? Qual é a resposta, senhora primeira-dama desse país? Qual é a resposta, senhores pastores, líderes, que amanhã estarão fazendo esse jejum? Jejuamos e o Senhor não vê. Afligimos nossa alma, mas o Senhor não se importa. Pode acontecer isso? Por que acontece? Vamos então ver um texto. O texto diz aí. Verso 3, ele diz: por que jejuamos se tu não vês? E afligimos nossa alma se tu não te importas? Aí, eis a minha resposta, diz o Senhor Jeová. No dia do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios. Que é o primeiro ponto. Quando nós jejuamos, que é o primeiro ponto, nós temos que parar, fazer o dia de jejum, um dia específico de jejum. É um dia que nós não temos que ocupar-nos das coisas da nossa vida. Segundo ponto, não é isso que eu quero falar, hein? Eu tenho outra coisa para falar que é o mais importante. Número 2, requereis o fruto de todo o vosso trabalho. Vocês querem fazer jejum, mas querem cuidar dos negócios, lutar. Quanto foi que entrou hoje na loja? Quanto foi que entrou hoje nas vendas e tal? Vocês querem o fruto do trabalho de vocês. Lutam por isso. Isso quer dizer o seguinte, nós não estamos colocando 100% o coração naquilo que nós fazemos. Então, quando nós não fazemos isso, então é a primeira resposta que Deus está dando. É um dia de jejum? É um dia de jejum. Não é um dia de divertimento, de ver televisão, de ver filme, de ter prazer, de tomar, beber ou comer. É um dia de meditação, é um dia de sentimento de arrependimento, é um dia de pedir perdão, é um dia de pedir perdão pelos pecados sociais que nós acabamos de falar para vocês agora. É um dia de cantar, é um dia de clamar, é um dia de recitar lamentações, é um dia de clamar e orar ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Os pecados não são somente individuais, os pecados também são nacionais. Os pecados nacionais, o carnaval é um pecado nacional, a corrupção é um pecado nacional, os crimes não resolvidos são pecados nacionais, e eles são lançados nas costas dos ímpios e dos justos, porque eles não são resolvidos. E agora vem então a resposta fundamental. No verso 4, diz a palavra do Senhor. Aí ele diz aqui,
Eis que jejuais por disputa e contenda. O irmão vem e pergunta e diz, pastor, ore por mim porque eu tenho uma causa na justiça. Eu estou jejuando por essa causa na justiça. Eu quero que o senhor me ajude em jejum porque eu estou jejuando por uma causa na justiça. Esse jejum não agrada a Deus. Esse é um jejum que Deus não agrada, não se agrada. Porque ele está dizendo, vocês estão jejuando por disputa e contenda. Estão, diz o texto, e para ferir com o punho da impiedade. Isto é, eu estou errado, estou indo para a justiça. Sei que estou errado. Estou indo na justiça porque eu quero tomar um terreno de uma pessoa. O terreno não é seu, você não pagou por isso e está fazendo jejum por uma disputa de impiedade. Esse jejum te matará. Esse jejum será de maldição para a sua vida. O jejum não é de disputa e nem de contenda de impiedade. Não é, Senhor, para te ajudar no roubo, para ajudar você a tomar o que não é teu, para ajudar a você a fazer injustiça com aquilo que você não tem direito a nada. Isso aí é o jejum que Deus não se agrada. Esse jejum te matará. Esse jejum te matará a ti e todos aqueles que creem igual que você crê. Versículo 4 diz assim, não jejueis agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida no alto. Então ele está dizendo, não faça esse jejum se vocês quiserem que eu veja, se vocês quiserem que eu me importe, se vocês quiserem que eu ouça a vossa oração no alto. Isso é, segundo jejum, segundo tipo. Versículo 5. Versículo 5 diz assim, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem aflige a sua alma e penda a sua cabeça como um junco e se estenda sobre um saco de cinza e jogue cinza sobre a sua cabeça? A isto chamaria jejum aprazível ao Senhor? Que ele está falando, estou cansado dessa hipocrisia de uma cara triste. Eu estou cansado de uma cara triste e um coração alegre pelo pecado, alegre pela iniquidade, alegre pelos frutos da sua iniquidade. Segundo o jejum, ele está dizendo, não adianta eu me vestir, não adianta eu me vestir com saco, não adianta eu me vestir com saco sobre o meu corpo, vestir com sacos o meu corpo para mostrar uma coisa externa, sendo que internamente eu não me converti, sendo internamente eu não tenho Deus como Senhor da minha vida, quando eu não reconheço Deus na minha vida, em meus caminhos. Ele está dizendo, ele disse, não adianta uma aparência de jejum, é isso que ele está dizendo. Eu não quero uma hipocrisia de jejum, ele está dizendo, que é o número 2, que está no verso 8. No verso 8. Então nós temos dois. Número 1, nós temos um para contenda, briga entre os irmãos, briga na corte, porque eu estou indo contra ele, estou jejuando em favor disso para ganhar uma causa. Aí o outro também jejua para também não perder a causa. Aí ele disse, para com isso, que eu não vou ouvir esse negócio. Depois o outro faz jejum e põe roupa de saco, mas o coração tem outro entendimento, o coração tem outro destino, o coração tem outro desejo, tem outro plano, tem outro propósito. É só hipocrisia, é só dar roupa para fora. Ele disse, é esse que você acha que é isso que eu quero? Olha aí o que o texto está falando. E por último, no verso 6, verso 6 vem o número 3, que é o verso 6. Ele disse, não é este, pois, o jejum que eu escolhi? Não é este, pois, o jejum que eu escolhi? Ele está perguntando, ele está dizendo, não é este que ele dá a razão? Este é o jejum que ele escolheu, que nós podemos fazer amanhã. Qual é o jejum que nós podemos fazer amanhã? Não é o jejum da disputa, para tirar PT, para colocar PT, para colocar da direita, para colocar da esquerda. Não é esse o jejum que você tem que fazer. Tira o fulano de tal, tira o governador fulano de tal. Não é macumba que ele está pedindo, é jejum. Não está fazendo que o povo faça macumba como se fosse feitiçaria. Jejum não é macumba, jejum não é feitiçaria. E qual é o jejum que o Senhor quer? Qual é o jejum que ele quer? Aleluia. O jejum que ele quer está aí no verso 6. Não é este, pois, o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Número 1, que desprenda as ataduras do jugo. Número 3, e liberes os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então, contra quem que nós temos que fazer o jejum? Ele está colocando aqui, e eu vou colocar aqui para vocês. Ele põe três
3 motivos do jejum. Ele diz, não é o número 1 de disputa, não é o número 2 de aparência, não é o disputa, não é o de disputa, não é o de aparência, não é aparência de fraqueza, de humildade, não é o de aparência, não é. Qual é? Aí ele coloca o número 3. Aí ele diz assim, que soltes as ligaduras. Soltar as ligaduras da impiedade. Então, as ligaduras da impiedade que estão sobre. Quais as ligaduras da impiedade? Que estão no Congresso Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, nos funcionários do governo que fazem parte de uma gangue, que são bandidos, que estão na corrupção, dos governadores, bandidos, ladrões que estão na nossa nação. Mas é contra os governadores? Não. É contra o Supremo Tribunal Federal? Não. É contra o Congresso? Não. É contra quem? Contra as ligaduras que estão prendendo o Congresso. As ligaduras de quem? As ligaduras que Satanás pôs. As ligaduras que o nosso inimigo colocou sobre o Congresso, colocou sobre o Supremo Tribunal Federal, colocou sobre os governadores dos estados e os seus funcionários, e que está tomando conta em todas as áreas, seja na OAB, seja no Ministério Público, seja em todos os lados. Não é contra a OAB, não é contra os advogados da OAB, não é contra os juízes do Supremo Tribunal, e sim contra as ligaduras que prenderam, que estão amarrando eles. E é por isso que nós temos que fazer o jejum contra os principados e as potestades que estão segurando essas ligaduras de tal maneira que eles estão aprisionados, que eles estão presos, estão atrás por poderes, estão amarrados por forças malignas. Então está dizendo, nós temos que fazer o jejum amanhã para soltar essas ligaduras da impiedade, soltar as ligaduras da impiedade. Por isso, Senhor, nós rebentamos, nós soltamos nas orações que vamos fazer as ligaduras que prendem o Supremo Tribunal, que está prendendo, ó Senhor, o Congresso brasileiro, os políticos, os homens brasileiros, Senhor, que estão na autoridade. É isso que ele está dizendo. Esse é o jejum que eu quero que vocês façam. Aí depois, número 2, ele diz que desprenda as ataduras do jugo, que desprendas as ataduras dos jugos. Que jugos? Dos jugos internacionais, dos poderes internacionais que estão aí por trás, que nós não sabemos, das conversações que são feitas no esconderijo que nós não sabemos, das notícias que não são publicadas, das notícias que o povo não vê. Por quê? Porque tem ataduras internacionais, tem ataduras de quê? Dos tráficos de drogas, dos traficantes de drogas, as ataduras dos corruptos que ameaçam e colocam condições nos documentos. Essas ataduras, desprender essas ataduras. Se você não fizer isso, não adianta cantar, não adianta esperar nada. Depois, ele diz assim, não é contra os homens, é contra os demônios, é contra Satanás, é contra a obra do inimigo que nós temos que fazer frente, é contra a obra do diabo que ata. Primeiro aqui, ó, aqui ligaduras e aqui ataduras. Ligaduras são diferentes de ataduras, porque as ataduras me fazem calar, as ligaduras me fazem não agir, que age, o povo fica olhando. Ah, mas não estou fazendo nada, porque o Brasil está sob ligaduras. O Brasil não fala nada porque está debaixo de ataduras. As Forças Armadas estão debaixo de ataduras. Tem ataduras que estão atando as nossas Forças Armadas. As nossas representações políticas estão debaixo de ligaduras de principados e potestades. E é contra elas que nós temos que jejuar. E por último, ele diz assim, ele diz que liberte os oprimidos. Porque, Senhor, os oprimidos, quem são os oprimidos? Os oprimidos, Senhor, são o povo
O povo precisa de quê? Libertação. Que liberte. Isso que vai acontecer. Olha só, Deus vai romper as ligaduras, Deus vai romper as ataduras para libertar o povo oprimido. Esse é o ponto. E agora, para fechar isso aqui, que é o mais importante, para fechar o que é mais importante agora, a parte mais importante dessa palavra, que eu vou terminar agora. Qual é a parte mais importante? Deus está nos ensinando como fazer jejum, porque os pastores não sabem fazer jejum, os líderes não sabem fazer jejum, ninguém sabe fazer jejum, porque ninguém quer ler a palavra de Deus. Ninguém quer a palavra de Deus. Meu Deus, aqui o texto. Aí o texto diz assim, aí ele fala, nesse jejum que é o número 3, como que eu fecho esse jejum? Olha aqui como é que eu fecho esse jejum. No verso 7, não é também que compartilhes o teu pão com o faminto, recolhas o pobre desterrado na tua casa? Não é que compartilhas o teu pão com o faminto? O que ele quer dizer? Porque o verso 7 está incluso no verso 6. É o jejum que agrada a Deus. Não é só orar e destruir as ligaduras, romper as ataduras e libertar os oprimidos. Mas ele está dizendo que esse jejum que eu fizer, a comida, veja bem, a comida que eu não comer nesse dia, olha aqui, a comida que eu não comer, a comida que eu não vou comer amanhã, eu tenho que dar para os necessitados. Os necessitados. Se isso acontecer, vai fechar o seu jejum. Seu jejum vai fechar. Fechar em que sentido? Fechar em que sentido? Fechar em que sentido, pastor Nelson? Em que sentido que você vai fechar? Vai fechar, quer dizer, você vai pegar esses oprimidos que estão necessitados, vai levar comida que você não vai comer amanhã. Amanhã você não vai comer, não vai comer churrasco amanhã. Amanhã você não vai tomar café amanhã. Amanhã essa comida você vai pegar e levar para alguém necessitado. Alguém que está necessitado. No momento que você entregar essa comida, que essa pessoa, às vezes até nem necessita, mas é um presente. Está aqui o meu presente. Essa comida que eu ia comer hoje está aqui, ó. Isso é para você, necessitado. Então, nesse momento, vai fechar o seu jejum. Nesse momento, Deus vai abrir as portas do céu e vai fazer chover sobre a nossa pátria. Brasil, Brasil, Brasil! Esse é o jejum que agrada a Deus. Quando a nossa comida que nós não comemos no jejum, nós entregamos para uma pessoa necessitada. E aconteceu isso com os profetas, aconteceu com Eliseu, aconteceu com Elias, aconteceu com todos, até com Jesus. A razão pela qual Jesus, alguns dias depois, começou o seu ministério. Ele trouxe pão àquela multidão, 4.000, depois 5.000 pessoas que estavam ali. Porque era o dever de Jesus, pelos dias que ele passou em jejum, a comida que ele não comeu, os 5 pães, mais os 7 pães que ele não comeu naqueles 40 dias. Você pode ver, faz as contas. Jesus então disse, eu tenho um dever, eu tenho que dar o pão da comida, o pão, a comida que eu não comi aos necessitados, porque eu quero que meu Pai feche esse jejum na minha vida. Isso que você vai fazer amanhã. Se você fizer isso amanhã, pode contar como certo que as janelas dos céus serão abertas sobre a nossa nação. Assim diz o Senhor Jeová, a nossa nação brasileira. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Amém.